continuam sendo válidas ou muda-se o procedimento? E na pergunta ainda, os valores limite para decorporação continuam valendo? Eu acho que é no sentido assim de contaminação por uma bomba suja, utilizando mais do que um elemento radioativo, seja através de decaimento ou outro elemento que não seja o americium, por exemplo. A gente usou o nível de intervenção de 250 milisievert, que é próprio para o ameriço. O NCRP, ele cita vários níveis, né, de CDG para cada radionuclídeo. A maioria deles é nessa faixa mesmo de 250 milisievert, né? Mas não necessariamente a mesma atividade vai resultar na mesma dose, porque a gente tem todos os coeficientes de dose efetiva comprometida, né, para fazer esses cálculos. Então, a atividade vai variar. O limite, né, esse CDG que permanece o mesmo. O meu trabalho de doutorado é para fazer monitoração de todos os tipos de radionuclídeo, porém, como a gente observou que existia uma dificuldade maior, porque a gente tem limite, né, na gama-câmara, para alcançar menos de 1 milisievert de sensibilidade, né, de dose. Porém, para o ameriço, como ele é alfa emissor, o coeficiente de dose dele é muito alto, aí ele fica na base de 250 milisievert. Para qualquer outro radionuclídeo, como iodo 131, césio 137, a gente tem um limite de detecção muito menor, muito menor. Então, daria para fazer, com certeza, monitoração de outros radionuclídeos, abaixo também do nível de intervenção. Ok. Emily, novamente, parabéns pelo seu trabalho, foi interessante. Muito obrigado pelas respostas também. Acredito que foram esclarecedoras, tanto para quem questionou e como o Leonardo também citou, a gente também está aprendendo. Eu também aprendi bastante. Muito obrigado pela participação. Muito obrigada. Então, dando sequência, eu gostaria de chamar o trabalho CBMRI 2 do Elias Teixeira. Por favor, Elias, queira se manifestar para nós aí, para você ser promovido também. Elias, em relação ao seu trabalho, primeiramente, bom dia novamente. Em relação ao seu trabalho, uma pergunta: não existem sistemas de contenção para os pacientes, no caso, os animais, como ocorrem com o diagnóstico humano? E daí o autor cita como espumas, faixas, a utilização como esse material para contenção. Bom dia, consegue me ouvir? Sim, sim. O mais comumente... Poderia repetir a pergunta, por favor? Eu estava prestando atenção. Tudo bem. Não existem sistemas de contenção para os pacientes animais, como ocorrem com o radiodiagnóstico humano, e daí o autor ele cita a utilização de espumas, faixas, saco de areia, panos, compressa. O meio de contenção mais utilizado é o meio de contenção física, com o próprio técnico, tecnólogo ou médico veterinário segurando o paciente na mesa de exame. Para a gente poder usar faixas, sacos de areia, na maioria das vezes é necessário sedar ou anestesiar esse paciente. Só que isso tem um risco para o animal e, além de que, pode aumentar e muito o valor do preço de exame, que na radiologia veterinária ele já é muito caro comparado com a radiologia médica humana. Ok. A outra pergunta: se a RDC 330 de 2019 apenas cita a radiologia veterinária, quem ou quais órgãos seriam responsáveis pela normatização da proteção radiológica? E daí citam como valores de dose e limites. Caso não existam, né, esses órgãos, há trabalhos ou estudos de comissões que sejam referências para a área? Atualmente, quem atua nessa área promovendo a proteção é a vigilância sanitária. Só que no webinar, falando sobre a nova portaria, nova RDC, a
A Anvisa ela falou que isso não seria papel dela, porque está se tratando de animais. E recomendou que fosse feito pelo MAPA, que é o Ministério do Meio Ambiente, Pecuária e Agricultura. E o MAPA não fala nada sobre isso, tá? Não tem nada falando sobre isso, nem em associações brasileiras de radiologia veterinária, que é a única que tem aqui no Rio, nem do colégio, tá? E, nesse caso, existe alguma comissão, algum trabalho que seja referência para a área ou também é novidade para nós aqui no Brasil? Não existe. Aqui no Brasil não existe, é uma novidade. Eu tento implementar uma cultura de segurança na área para que esses profissionais não se exponham de forma Desnecessária. exacerbada à radiação ionizante. Certo, certo. Então, digamos assim, é um território totalmente inóspito, necessitando, digamos, de regulamentações, de normas e orientações para serem adotadas, acredito eu. Perfeito. Tá, ok. Elias, novamente, parabéns pelo trabalho, agradeço pela participação, acredito que tenha sido esclarecedora também para quem enviou as perguntas. Muito obrigado. Por nada. Então, dando sequência, o trabalho CBMRI 3 do Carlos Souza. Carlos, por favor, queira se identificar levantando a mão aí para que também venha a ser promovido para participar do chat. Carlos? Eu acho que ele tá lá, cara. Já foi promovido? Já. Tá com o microfone fechado. Carlos, queira habilitar o seu microfone, fazendo favor? Não sei se ele está ouvindo. Carlos, você está ouvindo? Bom dia. Teve um problema. Sugiro que a gente passe para o próximo e deixe o Então Carlos para o vamos, final. exato, eu acho que ele apresentou algum problema. Então, deixando, né, passando, novamente, dando sequência, eu trabalho agora CBMRI 4 do Elias Teixeira novamente. Por favor, Elias, se manifeste lá para ser promovido à nossa sala. Elias, então a primeira pergunta: quais são os investimentos necessários para iniciar um serviço radiológico em uma clínica de pequeno porte? E a pessoa também pergunta para um hospital veterinário. Então, uma clínica e um hospital maior, né, de um porte maior. Você tem uma noção de quanto seria esse valor para começar um trabalho? Consegue me ouvir? Logicamente, sim, sim. Tá. O valor pode variar, depende do tipo de serviço, do tipo de equipamento que ele vai querer implementar. Tem alguém falando aí? Vai depender do valor, do tipo de serviço que ele vai querer prestar. Se ele vai atender as necessidades próprias da clínica, se ele vai atender a necessidade da clínica, da própria clínica e da região adjacente, fazendo serviço para os colegas. Se ele implementar, fazer o uso de equipamentos novos, o seu gasto será maior e poderá ser algo em torno de, para um raio-x convencional, algo em torno de 200 a 250 mil reais. Tá? Agora, se ele tiver fazendo o uso de equipamentos usados, esse valor pode ser um pouco menor.
Entendido. Isso para o sistema convencional, né? Não estamos tratando de um sistema digital como um DR ou CR, por exemplo. Não, convencional que eu já falo já pode ser o CR ou DR. Ah, Porque um aparelho de raio-x, para a veterinária, um de 500, custa 61 mil. A última cotação que eu fiz estava em 61 mil reais. Um CR no valor de 70 mil reais. O no-break, 3 mil reais. E aí vem capote, EPIs, né? Licenciamento. E isso aí vai aumentando o valor do investimento. Ok. Outra pergunta. Qual a maior dificuldade para um empreendedor iniciar um serviço de radiologia veterinária? Você, conforme já tratado A maior anteriormente... dificuldade do empreendedor é a falta de conhecimento dele na área, né? Ele não conhece e tenta fazer por conta própria. Ele, ao invés de primeiro procurar uma assessoria técnica, um serviço especializado, alguém que conheça melhor a área, para poder estar investindo, ele primeiro tenta fazer de modo amadora, entendeu? Para depois que ele não consegue, que ele se enrola, aí que ele chama um profissional para poder corrigir os seus erros. Entendido. Falta de conhecimento mesmo, digamos assim, em relação à parte empreendedora. Sim, empreendedora e a própria radiologia e radioproteção, porque o médico veterinário ele tem esse ensino base na sua formação, mas é um ensino ainda muito limitado, tá? É um ensino que precisa ser um pouco mais aprofundado nessa área para ele poder investir nisso. Entendido. Outra, qual a demanda de mercado, ou seja, qual é o público-alvo? Exames de animais de pequeno, médio ou grande porte? Assim, dessas três classes, acho que é isso que o autor quis questionar. Qual que tem uma demanda maior, assim, A em demanda relação ao maior paciente? é para a radiologia de pequenos animais, para atender a população aí. Então, seria assim, nosso público-alvo seriam as pequenos consultórios e clínicas que não têm esse serviço de radiologia. Então, a radiologia de pequenos animais é o grande público, né, de interesse para investimento. Mas o de grande também ele é muito bom, porque uma radiografia de um cavalo, que for, por exemplo, a ser vendido, pode ser feita até 32 exposições desse animal. Então, como falei anteriormente no trabalho, que o valor desses exames na medicina veterinária é muito caro, acaba sendo compensado, entendeu? Se trabalhar também com grandes animais. Entendido. Ok, muito obrigado novamente, Elias. Parabéns pelo trabalho, obrigado pelas respostas. Acredito que tenham sido esclarecedoras a quem questionou. Obrigado. Por nada. Então, dando sequência agora, o trabalho número 6 do Fábio Cacais. Fábio, caso esteja presente, por favor, levante a mão para ser promovido. Fábio? Acho que o Fábio não está presente. Então vamos dar sequência. Trabalho número 7, da Laís Calandrini. Laís, presente? Aí. Então, Laís, bom dia, está me ouvindo? Bom dia, você está me ouvindo? Em relação ao trabalho, a primeira pergunta, digamos assim, por que na simulação foi utilizado água e não ar? Como você trata de exame de tórax, por que não fez a simulação com ar? Bom, nós fizemos a simulação com água porque o interesse da simulação era somente avaliar a radiação espalhada. E, no caso, a água ela apresenta um comportamento mais parecido com o modo com que o corpo humano espalha a radiação do que outro material. Então, por isso que a gente escolheu água, porque o interesse era analisar a radiação espalhada. Ok. Outra pergunta. Qual o valor de técnica para a realização do exame em leito? Na simulação foram empregado apenas 150 kV? Isso, na simulação foi apenas 150 kV.
A primeira pergunta eu não entendi. Assim, eu acho que o autor ele queria saber se vocês fizeram coleta pela forma da pergunta, né? Se vocês fizeram coleta de dados para estar alimentando a simulação. Que ele pergunta qual o valor de técnica para a realização do exame em leito, né? Então eu acredito em loco, né? Fazendo o exame de raio-x do teu paciente acamado, digamos assim. Então, devido ao Covid, a gente não pôde ir diretamente no hospital fazer coletas específicas. Nós usamos mais medidas gerais e medidas de acordo com a RDC 050 para o resto do quarto. Agora, para o paciente, nós usamos medidas mais gerais também. Ok. Mas isso não afeta, de uma certa forma, a simulação em relação à realidade? Sim, ela vai afetar um pouco, mas a gente acabou fazendo simulação mais para uma pessoa numa média geral. Entendido. A outra pergunta, por que o IOE deve ficar junto ao paciente durante a realização do exame? Eu acho que pelas imagens, né, Pepe? Uhum. Bom, é porque como nós utilizamos um raio-x móvel do Hospital de Clínicas da UFO, o paciente tem que estar próximo ao aparelho para poder realizar o exame. Então, a gente acabou colocando ele junto do leito para poder fazer uma simulação um pouco mais real. Ele precisa estar próximo do equipamento. Vocês não chegaram a estimar a dose para o IOE nessa situação? Perto do equipamento? Sim. Exato, não. Isso, próximo ao equipamento. Sim, fizemos a estimação para o IOE também. Tá junto da tabela para todo. E que eu até falei no final que o IOE acaba recebendo mais radiação no biombo, né? Do que na parede, mas fizemos sim. E deixa eu aproveitar o ensejo. Não seria interessante orientar uma distância, alguma coisa assim? Sim, nós poderíamos ter feito isso também. É uma ideia boa. Acabou que a gente não pensou em propor essa solução. Laís, eu agradeço pela participação, muito obrigado pelas respostas. Novamente, acredito que tenha sido esclarecedora a quem idealizou. Obrigado. Obrigada, de nada. Novamente, prosseguindo então agora o trabalho de número 8, Liana Machado. Liana, por favor, levante a mão. Liana, consegue ouvir? Consigo ouvir, você me ouve? Tranquilo. Bom dia. Bom dia. Bom dia a É, todos. Bom dia a em todos. relação, Ah, em relação ao seu trabalho, a primeira pergunta: quais são as maiores dificuldades e desafios para a leitura de correntes elétricas na ordem de 10 na menos 12? bom, os desafios é que a corrente é muito baixa, né? Então não se tem ainda no Brasil nenhum laboratório que faça esse tipo de medida. Nós estamos lidando com um gerador de fonte de corrente para que essa corrente seja reproduzida. E a leitura do eletrômetro, né, ela é feita diretamente dessa fonte de corrente. Nós não conseguimos ainda fazer uma leitura câmara de ionização com eletrômetro, né, junto, né? Nós estamos tentando fazer essa calibração desse eletrômetro com essa fonte de corrente que realmente é muito baixa, né? Não temos experiência ainda com isso no país. No exterior, ela é feita de forma frequente e, inclusive, eles fazem leituras de correntes muito mais baixas, de femtoampere, né? Aham. O que a gente não tem condições de fazer ainda aqui, mas caminhamos. Ok. Não sei se eu respondi. Não, sim, sim, sim. Outra pergunta: qual o custo para a calibração de um eletrômetro em laboratório padrão internacional? E ainda,
quantos dias, em média, o meu equipamento ele fica indisponível durante a realização de tal processo? Bom, Teria isso a uma gente, ideia, uma isso a estimativa? gente não tem uma resposta ainda, porque a gente, esse projeto é um projeto de 5 anos, nós estamos ainda passou um ano, nós fizemos 2 anos, mas esse último ano, né, o ano de 2020, foi um ano extremamente atípico, nós só trabalhamos praticamente 2 meses, porque o laboratório ficou fechado, nós precisamos de um laboratório físico, né? Não tem como fazer esse tipo de experimento fora de um laboratório físico. Então, nós não temos esse tipo de estimativa de quanto tempo vai levar para calibrar o eletrômetro no final do trabalho, mas ao final desses 5 anos nós teremos essa resposta, né? E estaremos participando durante os próximos anos desse congresso e daremos a resposta nos anos seguintes, né? Que se seguem. Entendido. Eu acho que essa pergunta que enviaram, ela foi meio que respondida na primeira, mas só para complementar. Durante os ensaios, a câmera de ionização foi cogitada em ser trocada com diferentes volumes, características, para uma melhor análise dos eletrômetros, perdão. Não, olha só, eu respondi na primeira, né? Na Nós não primeira, usamos exato. a câmera de ionização, nós utilizamos uma fonte de corrente para simular a câmara de ionização. Então, não é. Porque, na verdade, o que nós queremos é calibrar o eletrômetro em separado da câmera. Então, nós não queremos utilizar a câmera. Ok. Eu acho que foi esclarecedor. Novamente, eu agradeço pela participação, Liana. Muito obrigado. Parabéns pelo Obrigada a trabalho. vocês. Prosseguindo, então, o trabalho de número 9 do Matheus. Matheus, por favor, se manifeste. Matheus, bom dia. Bom dia a todos. Então, a primeira pergunta associada aí ao seu trabalho. Por que a utilização de fonte de ameriço para calibração? Por que não utilizar outra fonte radioativa mais acessível? E daí o autor ele coloca como exemplo tubos de raio-x, que são mais comuns, digamos assim, em clínicas e hospitais. Você poderia nos responder? Sim. Inclusive esse é um questionamento que eu tive muitas das vezes, né? O ameriço 241 foi utilizado por ser uma das 3 fontes que tinha no laboratório. A gente tinha ameriço 241, césio 137 e európio 152, se não me engano. Mas, dentre dessas possibilidades existentes, o ameriço 241 tem 5 picos de fácil identificação no espectro e justamente nessa faixa de energia, mais ou menos, que a gente tinha necessidade de utilizar, né? De cerca de 10 a 60 keV e expandindo um pouco essa faixa um pouco mais. Porém, acredito que, pelo fato dessa fonte de ameriço não ter picos entre 60 keV e 100 keV, a calibração talvez fique um pouco comprometida dos nossos espectros. E talvez realmente seja necessário buscar outras fontes. Ou ainda mais, utilizar o próprio tubo de raio-x para fazer essas calibrações. É realmente uma abordagem interessante, além de certa forma, ser um pouco libertadora, já que você não precisa comprar fontes radioativas e ter toda a burocracia por trás disso para poder utilizá-las. Ok. Outra pergunta. Qual a necessidade de conversão de corrente coletada para tensão se o autor trata no vídeo que tensão não é muito boa? Não sei se ficou clara. Na verdade, a tensão elétrica, na verdade, ela é a grande vantagem de você trabalhar nesses sistemas de espectrometria. Porque, veja bem, quando a gente utiliza a tensão elétrica, a gente pode trabalhar com canais em paralelos, né? Que é justamente o que acontece dentro do amplificador. Enquanto ele tem um canal rápido, que serve justamente para discriminar os pulsos elétricos e, com isso, gerar mecanismos de rejeição de pile-up, e também isso vai auxiliando, né, no
do MCA, no estágio final de seleção dos sinais. Em paralelo, a gente tem também o canal mais lento do amplificador, em que é onde acontece toda a etapa de formatação do meu pulso, com todo o cuidado para que as informações sejam mantidas. Se a gente tem um sinal de corrente elétrica no tempo, eu perderia as informações, porque a amplitude do meu sinal não seria a mesma. A tensão variaria a cada etapa do meu processo. Quando a gente trabalha com sinais paralelos, a gente consegue manter essa informação de tensão elétrica. Ok. Prosseguindo, então, por que existe uma janela de berílio para o detector? Bem, dentro do que eu havia visto, imagino que seja para uma questão de evitar a radiação de fundo ter uma influência nesses materiais semicondutores, né? Já que ela consegue fazer um corte de baixas energias. Essa janela de berílio não tem uma espessura fixa, ela tem algumas opções, pode ser de 100 micrômetros, se não me engano de 50 micrômetros também, e ela sempre vai estar aplicando uma espécie de corte de energia nessa faixa até uns 5 keV. Ok, Matheus. Agradeço pela atenção, pela participação. Novamente, parabéns pelo trabalho. Valeu. Então, prosseguindo, o próximo trabalho, de número 11, Wesley Ferreira. Por favor, queira se manifestar, Wesley. Wesley, bom dia. Consegue me ouvir? Bom dia. Então, Só uma perdão. correção, na verdade é o Warley. Warley, perdão, Não, desculpa. não tem problema, o Wesley é meu Já- irmão, tá tudo em família. Já corrigi aqui. Warley, em relação ao teu trabalho, a primeira pergunta, por que a angiografia depende da evolução da tomografia computadorizada para sua realização? É porque os exames angiográficos, eles necessitam que o aparelho tenha uma certa velocidade de rotação do tubo e também de espessuras de corte mais fina. Então, lá acho que nas 3 primeiras gerações, ou até nas 4 primeiras gerações, o aparelho não tinha essas qualidades, que é a questão da velocidade de rotação do tubo e uma espessura de corte basicamente abaixo de 1 milímetro. Ok. O que seria o MIP? MIP é uma forma de reconstrução da imagem, aonde que eu consigo fazer uma espessura maior do corte e eu consigo visualizar o vaso inteiro, sem ter que ficar angulando, porque o vaso ele não segue em linha reta, então ele varia a posição. Então, sem precisar ficar angulando a imagem, eu aumento a espessura do corte e consigo ver todo o vaso. Ok. Quais foram as maiores dificuldades para a realização deste trabalho? Na verdade, foi mais a pesquisa em prontuário, muito por falta de dados. Muitos dos prontuários não tinham as informações necessárias, até pretendidas para o estudo, tendo que ter sido adaptadas e achado outras soluções. Por Entendido. exemplo, no estudo completo, eu queria ter feito uma avaliação com relação ao calibre do acesso venoso. Com calibre tal, tinha tal resultado, com calibre tal. Mas eu não tinha essa informação, então não tive como fazer essa parte do estudo. Ok. Para todos os exames realizados, sempre foi injetado 50 ml de contraste? Isso não pode afetar os dados estatísticos gerados? Não, na verdade, o frasco que é disponibilizado no hospital que é de 50 ml. O cálculo do contraste normalmente é baseado pelo peso do paciente. E o médico que determina muitas vezes também, Isso, né? Acredito eu, isso. né? Para a realização, né? Na angiografia, para tromboembolia pulmonar, tem uma particularidade que também, por exemplo, assim, acima de 80 ml de contraste, não é muito prático para terminar de aplicar,
porque o exame é tão rápido, o escaneamento do tórax gira em torno de 5, 6 segundos, e essa injeção de contraste vai ser maior que esse tempo. Então, a gente também limita um pouco abaixo de 80 ml para evitar de se injetar contraste, onde que já não vai ter mais utilidade no exame. A aplicação ela é realizada em bolo? Na verdade, é pela injetora, né? Sim, mas uma única aplicação, né? Isso, você Não é dispara junto o aparelho e a injetora e a aplicação é contínua. Tá ok. Warley, agradeço pela participação, muito obrigado pelas respostas, parabéns também pelo trabalho, valeu. Obrigado. Ô, João, Diga. o Carlos Henrique falou que teve um problema no microfone e está disponível. Se quiser chamar ele e depois o autor 6, o Fábio. Eu acho que eu vou finalizar a sequência, que eu já estou no 12, né? Daí eu volto para os primeiros. O que você acha? Sim. Pode ser, Mas né? o 12 é o último, né? O seu? Isso, daí eu volto pro Carlos e pro autor do trabalho de número 6 também, Ah, perfeito, tá. né? Que daí a gente... Combinado. Pode ser? Com Então, certeza. tá ok. Prosseguindo aí, o trabalho de número 12 do Wilson. Wilson, pode se manifestar, fazendo favor? Wilson? Eu acho que não. Então vamos para o trabalho do... Desculpa, eu acho que o Marcos, que vai falar no lugar do Wilson, tem um outro participante. Ah, substituiu. Tudo bem. Marcos, Alô? Alô? Consegue me ouvir? estamos ouvindo. Bom dia. Bom dia. Você que está substituindo, digamos assim, o Wilson em relação ao I- trabalho 12. Isso. Na Tá verdade, ele é meu ok. orientador. Ah, ok. Então, Marcos, a primeira pergunta. Quais os conceitos da física das radiações ionizantes que são mais complexas para a compreensão dos alunos, fora o que foi apresentado no vídeo, carga, dose, força nuclear e efeitos biológicos? Quais seriam as outras ideias, digamos assim, que têm uma certa complexidade por parte dos alunos para sua compreensão? Qualquer grandeza da física radiológica que envolva muito cálculo se torna uma coisa complexa para o entendimento dos alunos de forma geral. E a gente abordou só 4, mas são infinitas. Se você for pensar, pode ficar ao seu limite do seu pensamento. Quais seriam as grandezas que você poderia abordar? Entendido. Quais são as maiores carências por parte dos alunos? Eu acredito que em questão de compreensão e entendimento. A, a maior carência do aluno em compreensão e entendimento é conseguir mensurar a quantidade dessa grandeza que representa, porque é um número muito ideal e o aluno não consegue mensurar de forma prática, porque não tem uma forma de um laboratório físico que possa lhe mostrar como aquela grandeza é e em que tamanho. Você Digamos só assim, pode, você só perdão, pode imaginar. de tirar do abstrato para o real, seria isso, né? Isso, isso. Entendido, entendido. Segundo os autores, fora a falta de embasamento teórico, o ato de imaginar e desenvolver a experiência, acredito eu, imaginária, isso ocorre tanto por parte dos alunos e professores? Sim, sim. Há essa falta de Você pode desenvolver a repetir? experiência. Segundo os autores, acho que fora a falta de embasamento teórico, falta também o ato de imaginar, e acredito eu, de desenvolver a experiência imaginária, tanto por parte de alunos e professores? Sim, falta. Porque na sala de aula, quem realmente fica responsável por fazer esse ato
de proporcionar esse método aos alunos é o professor. E como não é um método convencional, o professor às vezes acaba não fazendo e o aluno passa batido naquela grandeza ou qualquer seja o assunto. Ok. Quais foram os maiores desafios para o desenvolvimento deste trabalho? O maior desafio que eu senti foi desenvolver uma problemática que seja palpável e de fácil compreensão. Ok. Marcos, novamente, muito obrigado pela participação. Parabéns pelo trabalho. Valeu. Obrigado. Então, para finalizar, digamos assim, né, a minha etapa em relação ao chat com os autores, eu vou estar chamando novamente o Carlos e gostaria que daí ele se manifestasse levantando a mão aí para ser promovido. Carlos? Consegue ouvir? Alô? Sim, consigo ouvir. Ok. Alô? Então, estamos ouvindo. Bom dia. Bom dia. A primeira pergunta em relação ao seu trabalho. Quais os maiores desafios para a realização desta pesquisa? Bom dia a todos. Peço desculpas por não ter respondido no primeiro chamado. Teve um probleminha com o microfone. Bom, o maior desafio desse trabalho foi realizar, foi implantar um serviço de medicina nuclear veterinário exclusivo para equinos, sem uma norma específica para esses serviços. Nós tivemos que adaptar as normas e as recomendações para não veterinários ou para humanos e verificar se eles eram execuíveis. Assim como a gente trabalhou com o pessoal da Senem-Sed, do grupo da CGMI, onde nós discutimos muito antes de obtermos a implantação do serviço. Um dos problemas mais críticos era que não há um profissional que seja habilitado para a administração de radiofármacos em vivo na área da veterinária. Então, tivemos que fazer uma adaptação, porque, por norma, só quem pode comprar para administrar material radioativo em vivo é um médico nuclear, licenciado pela Senem. Então, nós tivemos que adaptar e fazer um conjunto entre o médico nuclear para humanos, compra e verifica a administração e a injeção. O médico veterinário dá o laudo e faz todo o preparo do animal. Ok. Existe uma baia para o paciente pós-exame? E quais são os cuidados associados ao pós-exame? Eu acredito que seja assim, que nem na medicina nuclear humana, o paciente ele realizou o exame, ele fica afastado da sociedade por um período de tempo. Isso também é válido para o seu paciente, no caso em questão? Na medicina nuclear humana, o paciente, quando toma a dose mais alta, por exemplo, realiza o exame com mais atividade de cintilografia, que pode ser tanto a cintilografia óssea quanto uma cintilografia do miocárdio, que recebem a dose mais alta administrada nesses pacientes, eles estão liberados para ir para casa. O problema é quando são dois pacientes que a dose aumenta e aí ultrapassa o limite de liberação radiométrica. No caso do paciente veterinário e no caso do paciente equino, a gente está falando de paciente, por exemplo, eu tenho nesse trabalho um paciente com 373 quilos, que é muito acima, ou melhor, 573 quilos, que é muito acima
a dose foi muito acima desse limite. Então, o que a gente faz é, após a administração do exame, após a realização do exame, a gente deixa o paciente na baia exclusivo para paciente, e no dia seguinte a gente faz uma radiometria e libera esse paciente. Normalmente esse paciente, quando é liberado, está em torno de 15, talvez 10 microsievert por hora para sair. Bom, ele vai direto para um piquete, fica solto durante um tempo, ou então ele vai ser transportado imediatamente, e aí ele vai para dentro do caminhão, onde ele vai ser transportado, fica distante do pessoal até chegar lá. O débito urinário desse paciente é em torno de 2 litros. O mais importante são as excretas. A doutora Lídia ontem, respondendo a uma pergunta minha durante a sessão, onde ela falou sobre medicina nuclear, falou que uma dosimetria para esse tipo de paciente, o ideal seria, já que não temos fantomas equinométricos, né, um neologismo para o fantoma antropomórfico, como a gente não tem fantomas para esses animais, o ideal seria uma radiometria biocinética, né, verificar quanto está saindo de urina, qual a atividade na urina, e fazer cálculos em cima disso. Isso ainda não está implantado, mas a gente está no caminho para isso. Mas sim, o paciente fica isolado durante um tempo. Ok, então. Carlos, muito obrigado pela presença, pelas respostas. Novamente, parabéns pelo trabalho. Valeu. Muito obrigado. Obrigado a todos. Desculpa mais uma vez aí o equívoco. No problem. Então, para finalizar a primeira etapa, digamos assim, gostaria de chamar o autor do trabalho de número 6, o Fábio Cacais. Por favor. Fábio, bom dia. Me ouve? Bom dia, ouço. Me ouve? Tranquilo. Então, em relação ao seu vídeo, a primeira pergunta, qual a diferença entre as medidas por eliminação e eliminação por pesagem? Então, eu falo de 2 métodos, né? Eliminação e eliminação modificada. A diferença é que o modificado, que foi o método que eu introduzi, ele permite você fazer repetições durante a pesagem. Geralmente, na deposição de gotas, você faz uma pesagem única. E nesse método que eu desenvolvi lá na tese, a gente faz uma dupla pesagem. Então, é possível você fazer um desvio padrão das pesagens a partir do resultado lá que é a balança por dentro. Ok. Alô? Estou ouvindo. Tá ok. Todas as grandezas foram medidas por sensores acoplados e gerenciados pelo Arduino? Então, o gerenciador foi o LabVIEW, tanto dos dados aquisitados da balança, quanto dos dados dos sensores. Sim, todos os sensores foram gerenciados, sim, pelo Arduino na questão da aquisição, né? Mas quem pegava os dados simultaneamente do Arduino e da balança era o LabVIEW, que registrava no computador e gravava, né? Entendi. Na verdade, eu até falo da internet das coisas no artigo. Para a gente completar a parte da internet das coisas, faltaria a digitalização, né, que seria poder ter enviado esses dados para uma nuvem. Só que foram muitos dados, foram 4 milhões de dados, e não ia ter nuvem gratuita, né, que eu pudesse ter enviado, além do que eu teria que ter tido permissão da parte informática do IRD para poder ter acesso à nuvem, né? Então, seria muito burocrático, eu preferi só registrar mesmo e deixar essa parte. Ok. Entre todos os parâmetros do seu sistema, qual foi o mais sensível em todo o processo? Aquele que era o mais delicado para trabalhar, acredito eu. Olha, foi, sem dúvida, a própria a medição das partículas no ar, né, que falo de poeira, né, é ultra sensível.
Na verdade, essa é uma medida garantidora. Eu até falo na apresentação, no artigo talvez esteja bem claro, mas na apresentação deixei claro isso. Para o modelo funcionar, você tem um conjunto de medidas que você tem que fazer para que, estando estáveis outras variáveis, o modelo possa ser utilizado daquela forma. E entre essas estava a medida da quantidade de poeira, né, no ar, né? Poderia afetar de alguma forma, porque eu uso padrões, então eles poderiam depositar neles, né? Ou poderia se depositar sobre a superfície do piquenômetro, né? Entendido. Fábio, eu agradeço pela participação, parabéns pelo trabalho, muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado, desculpa o atraso, tá? Muito obrigado. Não, sem problema. Qualquer R$100 aí resolve o problema, pode ficar tranquilo. Tudo bem, a gente parcela lá no cartão. Falou. Abraço. Valeu. Ô, João. Diga. O Elias Teixeira, ele tá, acho que o CBMR5, tá questionando se não teve perguntas. Mas o vídeo ele acho que não estava na plataforma, né? Se não, assim, pela minha relação aqui, eu não recebi nada, mas acho que por questão de não estar na plataforma. A gente só viu que estava na plataforma, né? Exatamente, foi nesse sentido assim. Aí eu não... Então, só para complementar, a primeira etapa, digamos assim, gerenciada pela minha pessoa foi concluída, e agora eu passo a palavra para o Leonardo para dar sequência com essa sessão de chat. Muito obrigado. Leonardo, fique à vontade. João, obrigado. Excelente condução. Bom dia a todos. Então, se qualquer dúvida, vocês podem responder ou questionando, né? No Q&A, tá? Lá que eu tenho respondido algumas perguntas durante a condução do João. Ok, então vamos dar seguimento aqui. E eu gostaria então de chamar o Eduardo Leme. Por favor, Eduardo já está aqui. Quando o Carlos Henrique está com a mãozinha. Eduardo, me ouve? Eduardo? Não? O Eric? Então vamos passar para o próximo, então. E aí eu volto, então, com o Eduardo em seguida. Eric, me ouve? Bom dia, sim. Bom dia, Eric. Então vamos lá, Eric. Então, algumas perguntinhas aqui que foram enviadas. Bom, Eric, a primeira pergunta seria em relação ao seu trabalho, né, das câmeras e tal. Seria viável, por exemplo, calibrar em N60 a N100, né, ou seja, nessa faixa, e obter o coeficiente de calibração por extrapolação? Seria viável, de repente? Então, de acordo com os dados que a gente obteve no trabalho, o que a gente pode avaliar é que os resultados indicam que isso não é interessante, até porque a gente não sabe como é que esses equipamentos se comportam, pelo menos a gente não sabia como é que esses equipamentos se comportavam em energias mais baixas. A ideia do trabalho é exatamente mostrar que uma extrapolação, às vezes, não é tão interessante, dependendo do tipo de equipamento. Alguns equipamentos respondem muito bem, então, em teoria, seria possível estimar que isso pode ser razoável, mas, na maioria das vezes, a gente percebe que não é uma extrapolação tão simples, né? Perfeito. E para os detectores, né, que não responderam de forma adequada na faixa energética de mamografia, a inserção de um fator de correção seria também viável? Então, a gente acredita que seja viável, sim, pelo menos a maioria deles. Tem alguns que extrapolam demais e aí até 17 vezes, aí eu não sei até que ponto isso pode ser feito com correção matemática e corrigir, tipo, uma régua de 10 centímetros, você conseguir medir 1,70 m, então não é interessante, mas com correções matemáticas que da maioria dos equipamentos que são utilizados, eu acho que não tem problema, até porque a gente não pode exigir para que
deixar indicado que todo mundo troque os equipamentos para poder fazer esse tipo de teste. Eu acho que uma correção matemática, sim, a calibração ajuda bastante. Perfeito. Bom, e diante dessa realidade que você apresentou no seu trabalho, né, na sua opinião, na sua visão, como mudar isso, né, no Brasil? Inicialmente, tentar educar, não sei se é a palavra certa, mas estimular as pessoas a correr atrás dessa calibração, dessa rastreabilidade. E ao longo do tempo, os equipamentos novos que estão sendo lançados já têm essa previsão para fazer esse tipo de medida direta, né? E no futuro também não vai ser parar de ser exigida a calibração, mas uma medida muito mais confiável são de equipamentos que têm essa previsão para fazer essas leituras, principalmente quando você interpola, porque você, às vezes você faz leituras de 23, 28, não tem qualidades de 23 e 28. Então, é mais interessante que tenha um equipamento que seja previsível para fazer esse tipo de leitura. Mas eu acho que no futuro isso tende a se disseminar mais, tanto a rastreabilidade quanto os equipamentos que são utilizados para essa aplicação específica. Perfeito. Então, educação seria a palavra-chave, né, segundo a sua opinião. Uma conscientização dos clientes, por exemplo. Tá, perfeito, então, Eric. E a última pergunta, em relação à dependência energética, foi avaliado esse comportamento também? Entre as câmeras? Não entendi. A pergunta sobre a dependência energética? Vocês avaliam. Entendi. O que a gente percebe é que os equipamentos respondem de acordo com o que é indicado no manual de instruções. A usabilidade que é dada a eles, que às vezes não é tão interessante. Mas ele subestimar ou superestimar a dose nessas baixas energias não determina que ele é um equipamento ruim. Simplesmente determina que está sendo utilizado para uma coisa que ele não é inicialmente previsto. E para isso você tem que tomar alguns cuidados, né? Essa é a essência básica do trabalho. Perfeito. Muito obrigado. Excelente trabalho, tá? Perfeito. Valeu, muito obrigado. Então, passaria para o próximo, que é a Isabela Castro. Por favor, Isabela. Por favor, se manifeste. Ok, Isabela. Isabela, me ouve? Isabela, eu vi ela levantando a mão, agora não sei se... Verifico se o microfone não está fechado, Isabela, de repente... Aí, apareceu. Acho que agora foi. Agora foi, Isabela. Tudo bem, Isabela? Tudo bem. Tudo certo. Bom dia. Então, Isabela, nós temos algumas perguntinhas aqui. A primeira seria, o que seria, né, você menciona no seu trabalho, o que seria o gás residual dentro da câmara de vácuo? Bom, a câmara de vácuo mesmo, lá nós chegamos a pressões de 10 a menos 11 milibar, não é um gás ideal, né? Então, por mais que você diminua a pressões muito baixas, você nunca vai conseguir realmente tirar todos os átomos, né? Então, por mais que tenha uma quantidade bem baixa, né, que é o que a gente chama de gás residual, ainda tem essa produção, né, de radiação quando interage com esses átomos. Perfeito. Bom, e baseado em todo o seu resultado, tudo, qual que seria, né, a incerteza apresentada por ambas as simulações? Vocês calcularam incertezas? A gente acaba não trabalhando muito nisso na incerteza, mas tem as incertezas vindo das simulações, né? Nós temos... a própria simulação te fornece um erro associado, mas a gente trabalha muito em cima de sempre pegar, superestimar, vamos dizer assim, né? Para garantia de que a gente está atendendo as nossas especificações de segurança. Mas por isso que eu acabei até não colocando lá. Entendi. Mas quando você superestima, se você não coloca certeza, você estaria dizendo que as medidas são altamente confiáveis?
É que, bom, não sei se eu fui um pouco, né, claro, mas é que nós trabalhamos com muitos fatores de segurança, né? Então, nossa meta seria especificar um valor de espessura tal que a gente pudesse garantir todo e qualquer cenário dentro da linha, né, da operação dessa linha de luz. Então, a nossa garantia vem disso, né? Então, a gente não trabalha com essa especificação de erro de medida, sabe? Ah, tudo bem. Aí você poderia então explicar o porquê da diferença, né, que houve uma diferença até significativa da blindagem das paredes, no caso, ó, que você simulou, das blindagens traseiras entre o Stack 8, né, e o Fluka, porque foi uma diferença significativa, né? Sim, isso ocorre muito por causa dos métodos de simulação, né? O Stack 8, ele é um método analítico, então, normalmente, métodos analíticos superestimam os valores em alguns cenários, né? E esse cenário de feixe indo direto, né, na parede traseira seria um desses cenários, né? Então, a gente não reproduz exatamente o mesmo cenário, porque nós buscamos em cada um deles o pior cenário. Então, dentre os piores cenários, né, no caso do código analítico, que é o Stack 8, acabamos tendo um valor um pouco maior. Tá, correto. Bom, e baseado em todos os seus resultados, você então assinaria um cálculo de blindagem com esses resultados que você apresentou? Isso a gente transmite, né, para o pessoal que especifica, que faz realmente a montagem, desenho das cabanas. Isso vem do nosso grupo, nós temos bastante confiabilidade, né, com os nossos resultados. A gente compara com outros cálculos que foram feitos em outros lugares. E a partir disso a gente, né, fecha esses valores e transmite para esses grupos, né, para eles poderem construírem mesmo. Tá bom, então. Perfeito, então, Isabela. Excelente trabalho, tá? Muito obrigado pela participação. Obrigada. Leonardo, antes de prosseguir, você vai... que o Eduardo, ele teve problemas com o áudio e aí você vai fazer de deixar para o final daí. Não, se ele estiver disponível aí, como está no início ainda, né? Ele pode se manifestar, Eduardo. Pode se manifestar. Ele já está chegando. Eduardo, me ouve? Ainda está aparecendo aqui da... Bom, eu vi que ele levantou a mão ali agora. Pronto, levantou a mão. Agora sim, Eduardo. Se estiver ouvindo, por favor. Eduardo, me ouve? Oi, estão me ouvindo? Opa, agora sim, perfeito. Demorou, mas saiu. Bom dia. Claramente, perfeito. Bom dia, Eduardo. Então, Eduardo, em relação ao seu trabalho, você apresenta uma tabela, um período que chama período de indisponibilidade dos equipamentos. O que seria esse período de indisponibilidade? Esse período seria como os padrões do laboratório. Eles precisam estar calibrados, né, para que seja realizado o procedimento da calibração dos instrumentos de medição dos clientes. Esse período seria justamente quando ele não estava calibrado, né, não estava disponível, não estava apto para realizar essa calibração. Entendeu? Aí esse período é todo, desde o período que ele não estava mais apto para calibrar, até o momento que ele voltou a estar disponível, né, no caso. Ok. Então, naquela tabela que você organiza de forma crescente, seria exatamente o período que ele ficou acumulado, digamos assim, um período acumulado de disponibilidade. Aí ela foi todo convertido para anos, né, e foram representados de ordem crescente. Perfeito. E por que você não optou, por exemplo, né, você apresentou 4 modelos de probabilidade, mas assim, uma regressão linear, por exemplo, seria viável? Foi justamente a gente, no momento que eu realizei a linearização, né, da função densidade,
eu fiz essa regressão, né? Eu realizei essa regressão linear quando foi feita. Daí ela faz tipo uma aderência, né? Ver como aquela reta se comporta, né? Em relação a uma função de probabilidade, né? Aí, no caso em questão, eu utilizei esses 4 tipos, né? Que foram apresentados no trabalho. E, a partir disso, eu verifiquei, né? Qual é a que mais se adere àquela reta, né? Que foi traçada. Perfeito. E qual, na verdade, se você chegou a calcular alguma, né, certeza associada a esse processo? Não. Eu trabalhei muito com a amostra desses períodos, né? Em qual eles ficaram indisponíveis, né? Que esse plano de calibração que foi proposto, ele se baseia no histórico de indisponibilidade, né? Ele não usa incerteza, não. Eu coletei os dados aqui do laboratório baseado nessa linha, né? No histórico de disponibilidade, né? Para daí eu vi como esse comportamento do padrão, né? Como ele se comporta ao longo do tempo. Ok, mas complementando, mas a parte como você usa o modelo, né? De algumas funções de distribuição de probabilidade, por ser probabilidade, não haveria agora uma incerteza nos seus resultados? Sem dúvida, sem dúvida. Eu falo no meu trabalho que quanto mais amostra eu tiver, então, se eu tivesse mais amostras em relação a esses padrões, mais assertivo seria esse meu planejamento, né? Seria mais assertivo esse período, né? Que eu estimei, né? Que seja sempre feita uma calibração, né? Naquele período. Daí, eu posso associar, né? Uma incerteza a essa probabilidade, mas só que no estudo, né, que eu realizei, não calculei a incerteza, eu só me baseei mais nessa questão do período, né? Perfeito, Mas então. pode sim, sem dúvida. Tá. Bom, excelente trabalho, Eduardo. Muito legal mesmo. Tá? Agradeço a participação. Nosso tempo Beleza, eu que já se agradeço. esgotou Obrigado. aqui. Ok, até a próxima. Valeu, até a próxima. Então, chamaremos agora o CBMR 16, que é a Letícia. Letícia, por favor. Me ouve, Letícia? Estão me ouvindo? Opa, perfeito. Perfeitamente, Letícia. Então, vamos começar. Beleza. Bom, Letícia, temos perguntas aqui. As imagens do simulador, né, elas foram analisadas no monitor de alta resolução, ou seja, no monitor próprio para laudo? Sim. No hospital, nós temos o monitor específico para o laudo. Ok. E se elas fossem analisadas, por exemplo, aquele monitor de workstation, você acha que teria um impacto nos seus resultados? Eu acho que não, porque não foi feito pela visualização do olho humano. Foram feitos pelos resultados obtidos, né? Colocamos as ROIs pelo sistema e foi a partir dali que vimos que a qualidade da imagem ela não era afetada, foi pelos dados. mas na prática, essa qualidade da imagem teria que ser visualizada por um médico, por exemplo, né? Sim. Uhum. Então, eu vou... Perguntar de novo? Não, eu entendi. Tudo Oi? bem. Beleza? Uhum. Bom, ok. Se a matriz de aquisição, né, que vocês usarem, ela for diferente da matriz de exibição, o tamanho do pixel do monitor, ele pode ter interferido nos seus resultados? Sim. Ele pode interferir nos resultados. Ok. Mas de que forma? Como que você poderia dizer? Pode repetir a pergunta, fazendo favor? Vocês adquiriram, né? Foi um DR, né? Vocês adquiriram uma matriz, 2000, alguma coisa, não lembro a matriz. E vocês apresentaram essas imagens no monitor, inclusive ImageJ. Essa matriz, se houver incompatibilidade de matriz, essa diferença de matriz entre o monitor que está exibindo a imagem e a matriz de aquisição, se essas matrizes não forem iguais, há diferença nos resultados? Sim. Nos resultados, no caso, pelo ImageJ, seria? Exatamente. Eu acho que não teria diferença nos resultados. Só na resolução espacial mesmo. Exatamente, que é a próxima pergunta. Vocês, a princípio, não analisaram especificamente a resolução espacial, né? Isso, não. E o porquê, já que você está falando de qualidade da imagem?
Eu acho que não foi bem esse o objetivo do trabalho na resolução da imagem, foi mais pela otimização da dose mesmo, né? Com contraste, com a exposição, não pela resolução espacial, mas o equipamento ele é um equipamento bom, já dá na matriz mesmo que a resolução espacial ela vai ser boa, então não foi o objetivo do estudo analisar a resolução espacial. Ok. Você recomendaria então que os serviços radiológicos eles aumentassem a sensibilidade, né? Foi o tema do seu trabalho, assim, a sensibilidade de aquisição nas imagens, obviamente que tem digital, né? Uhum. O recomendado, né, é que as pessoas, os técnicos, eles analisem e estudem o que ela interfere, né, exatamente o que o artigo está propondo, né, o que ela interfere. A partir do momento que se sabe no que a sensibilidade interfere, aí pode ser utilizado. Como foi feito em um outro estudo, né, o aumento do KV, juntamente com a sensibilidade, ela modificava o MAS, ele diminuía. Então, a dose emitida pro paciente, ela também diminuía, mas não significa que a qualidade da imagem vai ser boa ainda. Mas nesse caso, sim, se o técnico tiver conhecimento do que a sensibilidade interfere, ele pode sim fazer a modificação. Ok, então. Bom, Letícia, nosso tempo, infelizmente, acabou. Gostaria de te agradecer, o trabalho está excelente, tá bom? Muito obrigado. Obrigada. Até uma próxima aí. Até uma Tá? próxima. Bom, passando para o próximo, no caso, para a próxima, por favor, Maria Rosane, se manifeste. Estão me ouvindo? Bom dia, Maria. Opa, Bom estamos dia. sim. Perfeitamente. Ok, Maria, então, vamos começar aqui. Nós temos umas perguntinhas. Bom, Maria, a primeira pergunta é, no seu trabalho, você disse que a razão contraste-ruído não é alterada no processamento da imagem. Aí poderia nos explicar brevemente o porquê disso? Então, a razão contraste e ruído, ela vai avaliar, né, a relação entre o contraste na imagem e o ruído relativo. Nesse caso, nós pegamos as imagens e avaliamos no software ImageJ. Então, nosso objetivo foi obter os valores, né, da razão contraste e ruído. E nesse caso, a pergunta era exatamente... Eu me perdi. Calma aí, você disse que a razão contraste-ruído, né, não é alterada no processamento da imagem. A palavra-chave é o processamento da imagem, né? Sim, nesse caso não é alterado. Tá, ok. Vocês fizeram com... foi digital? Não, foi simulação, né? Tá. Sim. Bom, e a câmera de ionização utilizada, no caso, no cálculo para DAP, que é o produto termário, ela estava calibrada? Como que é? Sim, estava calibrada, tudo certinho. Ok. E os resultados obtidos, eles foram médios para a sétima imagem? Foram o quê? Eles foram resultados médios, ou seja, você apresentou um resultado. Sim. Ele foi médio, uma média das 7 imagens, né, referente às 7 imagens que vocês obtiveram? Então, a gente obteve, né, cada imagem de acordo com cada controle de densidade e o valor ali foi o obtido mesmo pela ROI, né? Então, não, sim. Mas acho que você fala que vocês fizeram 7 imagens, não é isso? Sim, 7 imagens. Então, para cada imagem vocês fizeram uma ROI? Sim. Ok. A pergunta era se essa ROI, enfim, se esse resultado final seria a média dessas 7 ROIs nas imagens. Não. Cada imagem ela foi feita com outro controle de densidade, então a gente avaliou separadamente. Perfeito. E vocês têm versão encontrada, né, quando você analisa a ROI, né, no Multipix, vocês levaram em consideração o ruído, né, no caso seria o desvio padrão? Oi? Sim. E teve algum impacto significativo? São muito sutis as variações. Tá certo. Bom, Maria, e qual que seria a relevância, então, do seu trabalho? Bom, a gente, como o equipamento digital tem essa opção de mudança no controle de densidade, a gente tinha dúvida em saber se
alterar esse parâmetro teria um impacto na dose fornecida para o paciente e na qualidade, mas com o estudo a gente acabou vendo que não, que a alteração na qualidade é muito pequena, é imperceptível. Então, é isso que a gente acabou concluindo, era uma dúvida, será que alterar esse parâmetro vai nos trazer algum benefício, vai melhorar alguma coisa? Ah, ok, então. Então, vocês concluíram que não houve mudança significativa. Sim, sim. A gente tem uma variação significativa no valor do DAP, porém, Sim. a mudança na qualidade da imagem ela é imperceptível, é muito pequena, então não vale a pena. Tá, perfeito então, Maria. Muito obrigado, tá? Seu trabalho está excelente, parabéns. Obrigada. E até uma próxima então, Maria. Certo. Então agora nós vamos... acho que é você mesmo, né, Maria? Sim, sou eu. A Maria continua com a gente aí. Então, Maria, o próximo trabalho, né, o CDMR 18, vou zerar aqui meu tempo. Então, a primeira pergunta, Maria, é o porquê no protocolo, né, original está 32 canais, né, e nos sugeridos, né, está 64. Na tabela, Então, não lembro agora a tabela, mas acho que tem é a isso. tabela número 1. Isso. Esses dados não foram coletados por mim, foram coletados pela física lá do setor. E eu, sinceramente, vou te contar que eu acabei percebendo essa diferença de canais apenas agora. Então, eu realmente não sei te responder, mas eu vou perguntar. Tá. Mas você acha que isso pode ter impacto nos resultados apresentados? Acredito que não. Não? Ok. Não. E a câmara de ionização foi, novamente, né? Ela foi calibrada? Qual que seria a incerteza do certificado? Você Qual teria uma seria o ideia? quê? Desculpa, não entendi. A incerteza do certificado da câmara de ionização. Bom, ela foi calibrada de acordo, né, com o que é necessário. E a incerteza, eu realmente não me lembro. Deixa eu ver aqui. Eu realmente não lembro, mas eu sei que estava de acordo, todo o equipamento estava de acordo com os controles de qualidade, tudo certinho, com o que pede a normativa. Perfeito. Bom, então, continuando ainda, né, nessa incerteza, você, assim, qual que seria, né, as incertezas associadas aos resultados? Vocês teriam essa resposta? Porque eu acho que no trabalho você não colocou, né? Não temos, Okay. não coloquei aqui, não foi objetivo. Sim, mas você não foi objetivo por qual motivo? Já que incerteza, né? Sim, certeza é importante, mas, como eu te disse, esses dados não foram coletados por mim, então, realmente, eu acho que a melhor pessoa para responder deveria ter sido quem coletou, mas a gente não pôde ter ela aqui nesse momento. Tá. Ok, mas menos que você responde pelo todo o trabalho. Sim. E, bom, já que não foi coletada incerteza, qual é o nível de confiança, como eu posso ter confiança nos seus resultados, se eu quiser implementá-los ou reproduzir em outro local, numa clínica, por exemplo? Bom, pelos nossos dados coletados ali que a gente obteve pela tabela ali, a tabela 2, que a gente tem o resultado do ruído, da razão contraste ruído, da figura de mérito, e pela tabela 3 também, que a gente demonstra o CTDI volumétrico. Ok. Inclusive, o CTDI voo, né, ele é baseado no CTDI da, ou seja, a calibração é importante. Por isso que eu te perguntei se foi calibrado, porque sim, foi, o CTDI voo vai ser... Eu não lembro. Não, tudo bem. Tá, é só isso aí. Bom, então, Maria, a última pergunta aqui. Como implantar, né, o protocolo sugerido, que reduziu 44,9% acho, da dose, né, no crânio, na rotina, por exemplo, de um serviço? Você acharia viável? Sim, acharia viável. Acredito que, quando a gente começou esse trabalho, ainda não estávamos na pandemia. Então, o término dele foi quando a gente acabou perdendo esse contato com o hospital. E acredito que, se hoje a gente estivesse lá trabalhando, fazendo estágio, teríamos tentado implantar. Não, para não deixar apenas no papel. Tá certo, então. Mas, bom, infelizmente, a pandemia nos impediu nesse caso. Não, ok, mas está perfeito. Então, Maria, agradeço, tá? Seu trabalho está excelente, boa temática. Obrigada. E nos vemos aí em breve. Tá bom. Tá, muito obrigado. Obrigada. Bom, dando continuidade,
Por favor, Mariana Gonçalves, manifeste. Bom dia, Mariana. Me ouve? Bom dia. Bom dia, Mariana. Então, Mariana, nós temos algumas perguntas aqui sobre o seu trabalho. A primeira pergunta é se você, durante o seu trabalho, né? Bom, não durante, mas se você tem conhecimento de algum lugar no mundo no qual a água apresenta contaminação devido a uma usina nuclear. Olha, na verdade, esse trabalho chega a ser até o assunto da minha dissertação, e quando eu fiz, eu vi que tinha sim alguns lugares, tanto que tem vários artigos com relação a alguns radionuclídeos, quando rádio, o chumbo, o urânio e tório, mas para lembrar os locais eu realmente não vou saber te dizer agora. Mas tem sim, em água para o consumo humano. Tá, perfeito. Então, Mariana. Uma segunda pergunta, Mariana, é que as amostras foram coletadas em 2016 e 2018, né? Em abril e novembro, respectivamente. Você acha que essa diferença temporal, né, seja uma em abril e outra em novembro, poderia ter influência nas concentrações das águas? Não das águas, mas dos radionuclídeos? Na verdade, não, né? Eu resolvi fazer a coleta em 2 períodos diferentes para poder observar se teria variação da concentração desses radionuclídeos. Mas, conforme os resultados, né, a gente pode observar que a gente não teve contribuição de alguns radionuclídeos nas águas, né? Então, acaba não prejudicando o meu trabalho com relação a esses 2 períodos coletados, né? Se teve ou não diferença. Tá, perfeito. Uma outra pergunta, qual que é o nível de confiança nas suas medições, se no trabalho você disse que não houve necessidade de cálculo de incerteza? Sim, na verdade, sobre o cálculo da incerteza, eu comentei, né, que como a maioria dos resultados eles foram menores que o limite de detecção, não cabia o cálculo. E aquelas poucas que foram acima, mesmo assim, estavam abaixo do limite. Então, assim, na incerteza, eu levaria em conta a calibração, pesagem, pipetação, contribuição de massa, enfim, toda a parte da metodologia, né? Porém, com certeza, a minha maior contribuição seria a da medida. Porém, as minhas medidas elas foram muito baixas. E aí, com relação à confiabilidade, os laboratórios da DIRAD, eles participam de programas de verificação da qualidade das análises, como, por exemplo, o PNI e Almeida, né? Então, questão da confiabilidade, eu posso dizer que podemos confiar nesses resultados exatamente porque vou pegar até um exemplo da análise CPMS, né? Quando a gente realiza a curva de urânio e tório, a validação da curva ela é feita com a participação do PNI. Então, assim, o resultado da intercomparação, ela apresenta um desvio menor que 10% quando comparado com aquele valor previamente já conhecido. Então, foi possível realizar a minha análise CPMS no meu trabalho. Ok, e você usou, se não me engano, detectores proporcionais, não foi? Exatamente. E eles foram calibrados, acho que você fala isso. Foram calibrados em energia e eficiência. Você faria todo esse trabalho se os detectores não tivessem sido calibrados? Na verdade, não, porque você tem que estar calibrado. Quando você tem uma fonte, né, de Europa, onde você tem todas as informações, você tem todos os picos, e aí por isso que eu consigo calibrar tanto em eficiência e em energia. E aí com relação ao detetor, né, na verdade eu usei esses 2 detetores por causa da calibração, tanto na minha geometria, porque eu utilizei o frasco de 1 litro, e também porque estava disponível. Mas se não tivesse calibrado, eu não teria como fazer. Ok, ou seja, calibração, certificado e certeza, né? Então, certeza é importante. Exatamente. Bom, ok, então, Mariana, muito obrigado, excelente trabalho, tá boa temática também, e até uma próxima. Muito obrigada. Então, dando prosseguimento, a próxima é a Mona Lisa. Então, Mona Lisa, por favor, manifeste. Mona Lisa. Bom dia, Mona Lisa.
Mona Lisa, seu microfone. Bom dia. Sim. Foi? Foi, agora sim. Bom dia. Abaixa a mãozinha agora ou... Isso, pode abaixar, por favor. Foi? Pode abaixar a mãozinha, por favor. Agora foi. Bom, Mona Lisa, bom dia. Temos aqui algumas perguntas em relação ao seu trabalho. Você menciona no seu trabalho o calibrador de dose e o ativímetro, mas qual que seria a diferença entre o calibrador de dose e um ativímetro? Então, na verdade, a calibração de dose, Ai, tô um pouco nervosa. Tanto o ativímetro quanto... Tanto o ativímetro quanto... praticamente a mesma coisa, né? Exatamente. Então, é a mesma coisa. Isso, você colocou um calibrador de dose e um ativímetro como se fossem distintos, mas é o mesmo. Bom, a mesma coisa. Exato. No título está escrito determinação das incertezas das medições. Sim. Porém, você menciona no objetivo, né, que o objetivo do trabalho é comparação dos resultados das medições. Poderia explicar, senhor? Você poderia nos explicar isso? O nosso objetivo ele foi justamente comparar os resultados que a gente obteve com as medições, tanto do ativímetro quanto do Smart Geiger, né, que é o calibrador portátil. Então, é para justamente verificar a importância, né, da instrumentação e a relevância da calibração de dose desses dois instrumentos utilizados, né? E para a gente obter uma melhor precisão, uma melhor exatidão, né, desses resultados em benefício da sociedade. Correto. Não, atenção, porque você calculou os resultados, mas qual seria a incerteza associada a esses resultados, né? Porque no título você fala determinação, e não, por exemplo, as incertezas. Mas tudo bem, só uma observação. E nas especificações do Smart Geiger, né, você diz que o fabricante ele apresenta que o Smart Geiger ele tem um erro de medição de mais ou menos 30%, correto? Sim. Aí, o que você entende por esse erro de medição de mais ou menos 30%? O que seria? É justamente essa incerteza dele, né? Esse percentual de erro que ele pode estar apresentando. Ok. Bom, e por que para o Smart Geiger vocês realizaram 3 medições, né? 3 medições, e para o ativímetro vocês usaram 10 medições? Já estão comparando exatamente os dois equipamentos. Porque, na verdade, a gente não achou que teria necessidade de mais repetições com relação ao Smart Geiger. Mesmo ele apresentando um erro de medição de mais ou menos 30%. Sim. Ok. E como você apresenta taxa de exposição, embora tenha medido em atividade. Como você calculou taxa de exposição para o ativímetro, por exemplo? Que lá a unidade é dada em Curie, né? A gente converteu, né? A gente converteu em Curie para milisievert. Ok. De Curie para taxa você falou taxa de exposição, né? Então, sim. Vocês usaram algum fator? Como foi, mais ou menos? Como assim? Fator? Você converteu, mas como você converteu? Né? Multiplicamos por 1000, né? Tá bom, então. Na verdade, sim, dividimos por 1000. Né? Tá certo. Bom, Mona Lisa, muito obrigado pela apresentação, pelo trabalho, tá? Nosso tempo acabou, infelizmente. E, então, nos vemos por aí. Muito obrigada. Obrigado. Tchau. Tchauzinho. Então, dando continuidade, por favor, Paula de Cássia. Ok, Paula. Bom dia, Olá, Paula. bom dia. Estão me ouvindo? Estou ouvindo, Paula. Bom dia. Bom dia. Antes, Paulo, só um detalhezinho aqui, que eu acabei pulando o CBME, o 20. Então, o 20 eu vou deixar aqui por último, porque foi o último vídeo a ser enviado.
tá? Bom, Paula. Ok. Em relação ao seu trabalho, Paula, só começar aqui no cronômetro. Como foram calculadas as incertezas que você apresenta na tabela 1, né, que é resultados coeficientes? Resultados coeficientes para conversão de dose equivalente. Certo. As incertezas, elas são dadas também com o TALE F6 do MCNP. Então, são as incertezas do TALE dividido pela incerteza do PKA. E aí dá a porcentagem da incerteza exibida. Então, foi a incerteza apenas de uma, digamos assim, de uma componente. Aquela incerteza não é do todo o processo. Sim, é de todo o processo. O TALE F6, ele estoca, né, todos os processos que aconteceram naquele órgão, né? Então, é a divisão dessa incerteza pela incerteza do PKA. Tá certo, então. Bom, como você explica os valores, também continuando nessa incerteza, como você explica os valores de certeza para lentes dos olhos, você falou que é 100% de certeza, e olhos 71%, ou seja, né, altos. Sim, foram bem altos. A gente identificou que pode ser, né, a quantidade de radiação, né, que chega, a gente viu que acima do tórax chega baixíssima radiação, e a área, né, do olho é muito pequena, então acaba tendo aí ainda mais baixa, né, a dose. Então, mas qual parâmetro que você acha, qual grandeza, o parâmetro físico que você acha pode ter contribuído, então, para essa incerteza alta, baseado no que você acabou de falar? Tá. A gente tem a área, né, o PKA da área, né, então a gente tem envolvido aí a área e a dose equivalente absorvida pelo órgão. Ah, perfeito. Ou seja, teve uma baixíssima fluência, né? Então, mais ou menos. É justamente isso. Ok. Bom, Paula, considerando que os aparelhos de fluoroscopia variam, né? No caso, o PKA, em função da espessura do paciente, né? Na rotina, tal fato poderia impactar nos coeficientes que vocês apresentaram, que foi apresentado por você? Sim. Até o nosso trabalho futuro, né? A gente quer variar o biotipo do paciente, colocando um objeto simulador no lugar daquele que foi simulado. Então, a gente quer colocar um com mais massa, um com menos massa, para a gente ver a diferença, né, dos valores. Tá, ok, porque vocês fizeram com KV fixo, se eu não me engano, né? A simulação. Sim, foi. E além do fato de que ele seria o controle automático de exposição e ajustar a dose em função da espessura do paciente, na clínica, na rotina, a gente sabe que o arco em si ele tem várias angulações. E como que você lidaria com isso no futuro, em relação ao seu trabalho? A gente fez uma angulação padrão, né, perpendicular, porque é justamente na próstata, né, ali que é a implantação da semente de bracterapia. Então, quanto à angulação, a gente... fixa. É fixa, justamente. Ah, perfeito. Bom, para finalizar, o que você diria assim, como você diria da relevância do seu trabalho? Qual seria a relevância do seu trabalho? Principalmente para IOS, né, da área, isso é muito importante, né, porque a fluoroscopia a gente tem que ter um alerta, né, por ser as maiores doses do radiodiagnóstico, então a gente tem que sempre estar disseminando aí os conteúdos dessa área. Perfeito, então, Paulo. Muito obrigado, tá? Excelente temática também. Obrigada. Nos encontramos por aí. Tá bom. Bom, o próximo é o CBMR 23, do Wallace Nunes. Por favor, Wallace. O Wallace se encontra? Eu acho que é o Thiago que está representando ele, não? É o Thiago. Tá, ok. Bom dia, Thiago. Thiago, me ouve? Acho que perdeu o contato com a nave mãe. Thiago, câmbio.
Tiago, me escuta? Não, Tiago, eu estou escutando normalmente. Você me escuta? Bom, acho que ele me escuta, você perguntou, né? Eu não estou escutando você. Ele perguntou no chat aqui, né? Oi, bom dia. Opa, bom dia, Tiago. Agora, ok. Olá, tudo bem? Eu estou representando o professor Wallace. A gente fez um artigo em conjunto, eu estou fazendo as vezes dele aqui. Bom dia a todos. Ok, Tiago, bom dia. Então, Tiago, nós temos aqui algumas perguntas em relação ao trabalho. A primeira pergunta diz respeito à resolução espectral. A perda de resolução espectral, em função da distância, ela poderia ser explicada em termos da grandeza física fluência? Sim, a princípio sim. Ok, mas por que você acha? Eu acho que a gente ia fazer pela diminuição de contagens, né? Sim. Estaria relacionado diretamente a fluências e você poderia fazer uma relação com a distância. Tá, perfeito. Vocês consideraram o efeito da blindagem das viaturas, né, que naturalmente tem ali seus materiais, metais, enfim. Vocês consideraram essa blindagem da viatura nas leituras dos detectores? Não, ainda não, porque como nós falamos, esse foi o primeiro ato desse projeto, né? Então, inclusive, as medições foram feitas simulando a posição do detector na viatura, né? Então, ele não foi, nesse momento, utilizado ainda, ficcionado já na viatura. Ele foi posicionado a 85 centímetros, que seria a posição dele na viatura. Então, nesse momento, a gente não fez ainda essa comparação, né? E levou isso em consideração. Certamente, a hora que a gente tiver que pôr ele na viatura, a gente vai ter que fazer uma adaptação nesses cálculos, né? Sim, mas então você acha que poderia... Terá mais espalhamento, né? Devido à presença de material metálico ali, principalmente. Exato. Ou seja, então pode haver comprometimento dos resultados caso vocês não coloquem essa blindagem aí, né, nos seus cálculos, né? Não vai haver porque, na verdade, esse detector ele tá para fora, principalmente o cintilador, né? Ele vai estar fora da viatura. Sim. Né? Na verdade, o que vai estar dentro da viatura será o Geiger Miller. Agora, isso. E toda a eletrônica, a parte de transmissão de dados. Agora, para a gente tirar a prova dos nobres, né, é interessante a gente comparar a mesma medição, na mesma temperatura, óbvio, com a mesma fonte, tanto do detector puro, como a gente fez agora a princípio, quanto dele ficcionado na viatura. Ok. Bom, e caso a viatura estivesse em condições, né, de ventos fortes ou chuva intensa, já que ela vai ser itinerante, poderia haver comprometimento das leituras? Pode repetir, por favor? Caso a viatura, né, estivesse em condições de ventos fortes ou chuvas intensas, poderia haver comprometimento das leituras? Porque a viatura, a princípio, ela estaria em trânsito, né, verificando possíveis pontos quentes, digamos assim, né? Alô, Thiago? Eu acho que caiu, Ana. Não, ele tá ativo ainda. Ele está levantando a mão. Positivo. Thiago, me ouve? E agora acho que agora não ouve. Ele está sinalizando novamente. Oi, tá me escutando agora? Opa, agora sim, Thiago. É que a rede aqui do IME caiu, eu estou acessando agora pelo celular. Pode repetir a pergunta que travou justamente na hora. Com certeza. A pergunta foi, caso a viatura estivesse em condições de ventos fortes ou chuva intensa, em condições de ventos fortes e chuva intensa,
Poderia haver comprometimento das leituras? Se espera. Esperado seja que não, né? Porque, na verdade, a gente vai estar, como praticamente a gente vai estar agindo mais na detecção de radiação gama, né? Não seria um particulado como se fosse alfa, né? Então, isso não teria tanto impacto quanto se fosse alfa. Então, como o objetivo dela é a gama, né? Essa situação tanto de vento quanto de chuva, a princípio não teria alteração para a gente, não. Ok. Então você acha que um vento forte ou uma chuva não poderia mudar a atenuação do meio, vamos supor? Não, a princípio não. Eu acho que o pior para a gente mesmo seria a preocupação com o campo eletromagnético. Não essas situações de condições climáticas, não. Tá certo. Então, Wallace, muito obrigado pela participação, excelente trabalho. Aqui é o Thiago representando ele. Desculpa, Thiago, eu olhei aqui na minha anotação, Wallace. Muito obrigado, Thiago. Tá? Foi muito bom e nos vemos em breve. Então, eu que agradeço. Muito obrigado. E vamos chamar agora, então, que é o CBMR 20, Max dos Santos. Max dos Santos, por favor, se manifeste. Eu acho que não está na listagem ali. Está presente, né? Eu estou olhando ali, não. Só faltaria o Max. Não está, não. Não corre a lista ali, né? Não corre aqui, deixa eu ver. Aqui. Ele não está. Não entrou, não. Tá por ordem alfabética, fica mais fácil olhar aqui. Exato. Bom, então, da minha parte, então eu encerro por aqui. Agradeço a participação de todos estão de parabéns, excelentes trabalhos. O maior objetivo aqui é a aprendizagem, tanto de vocês quanto dos nossos coordenadores. Então, só tenho a agradecer pela participação e estamos aí disponíveis. Muito obrigado a todos. Passo a palavra para o Guilherme. Bom dia a todos. Bom dia. Obrigado a ambos, coordenadores. A discussão foi boa, né? Imaginamos que ontem praticamente todos que estão aqui na lista estiveram com a gente até 11 horas da noite, né? Inclusive vocês dois. Então, a vontade de cada vez fazer mais e melhor, todas as pessoas que estão aqui são empreendedoras, né? Inclusive vocês dois. Eu gostaria de agradecer a coordenação e contar com as próximas participações de vocês dois. Eu sei que eu acabo solicitando muita demanda, não só sua, mas de toda a organização, todos os nossos congressistas, mas eu acho que no final a gente tem um produto muito bom. Gostaria de agradecer mais uma vez e nós tivemos algumas abstenções. Eu só queria rapidamente falar de um dos trabalhos que foi postado agora. Então a gente vai estar avaliando e depois, lógico, agora não há um tempo viável para estar analisando e questionando, mas, digamos assim, não vamos penalizar pelo fato de ter acontecido um pequeno contratempo, digamos assim, é um trabalho do Carlos Henrique. Então a gente vai avaliar, mas sem levar em consideração esse contratempo que teve daí. A única coisa que vai ficar faltando é a participação junto ao chat, né? Porque como esse aqui é o primeiro congresso nesse formato, até se adaptar, algumas pessoas tiveram dificuldades em colocar os vídeos na data, né? Tá certo que muitas pessoas deixaram para final, no prazo final. Então, acabou. Essas pessoas têm mais dificuldade do que outras que vieram tentando várias vezes e a gente conseguiu finalizar. Mas não vamos penalizar por conta disso, que o trabalho está realmente
com o Vicente. Cabe a gente aqui exatamente fazer uma leitura, né? Estava lendo só uma mensagem. Vocês também estão vendo aí, acho que para vocês. Fazer uma leitura da qualidade do trabalho. Tá? Então, o chat é para vocês conhecerem mais a fundo, não só vocês, né, mas como todas as outras pessoas que estão participando aqui. É uma interação que, às vezes, vocês que já passaram por defesas do mestrado, defesas do doutorado, sabem que quando vocês explicam oralmente, acabamos todos ganhando um pouquinho mais de entendimento detalhado do que a gente está querendo entender. Tá? Mas não há desmérito nenhum em não estar aqui no chat por alguma dificuldade. Eu diria que quem está aqui no chat tem alguma vantagem de nós, nessa fase de selecionar os 20 artigos que vão ser enviados para a BJRS, ter um maior entendimento e classificar, não classificar somente para a pessoa estar aqui, e sim para entender melhor o artigo. Ok? Ok? Ok. Tá. Obrigado pela participação de vocês dois. Obrigado pelo convite. Por estar aqui desde manhã cedo. Ontem nós estamos nos despedindo praticamente na mesma hora que a gente está entrando aqui. Só dar um cochilo só e só um cochilo. Então, e agora dormir para quê? Dormir para quê? Exatamente. Se ontem foi uma oficina de empreendedorismo, se ela ainda nem falou sobre dinheiro, se dinheiro não dorme, a gente vai dormir para quê? Vamos logo. Tá, então, obrigadão. A gente vai iniciar a próxima sessão, vai ser de neutros, às 8 horas da manhã. Então, gostaria de agradecer, perguntar à audiência se há algum comentário a mais, alguma pergunta a mais sobre como vai ser esse procedimento. Por favor, levante a mão e a gente responde. Caso não, obrigado mais uma vez e nos vemos às 8 horas da manhã. Ok, muito obrigado, Guilherme, pelo convite. Valeu. Valeu.